Em Apocalipse, Apocalipse, irmãos. Eu estou com a cabeça já na consumação de todas as coisas. É porque eu vou citar Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei ele comigo. Mas isso é no apelo, tá, irmãos? Não agora. Vamos para Abacuque, capítulo 2, dos versos 1 a 3. Esse é o problema quando a gente fica muito tempo sem pregar, né? Você acaba perdendo um pouco do traquejo. Mas hoje, glória a Deus, nós estamos com tanta liderança capacitada, tanta bênção, que quase não tem mais necessidade de eu pregar aqui na igreja. E ontem quero parabenizar as mulheres. Dê uma salva de palmas para as mulheres aí, gente, que foi... Não, essa palminha michuruca não, a salva de palmas. Os homens nem viram nada, né? Só elas mesmas, né? Mas a gente deu uma olhadinha na rede social lá, apareceram umas fotos, foi assim, movimentado o evento e eu quero aí registrar. Também quero agradecer, enquanto vocês estão achando Abacuque, porque ele costuma sumir da Bíblia, né? Que é um livro assim que quase ninguém lê, né? Mas se você tiver muita dificuldade, o Miguel já ajudou você, colocou aí na tela. Mas está no Antigo Testamento, tá, irmãos? Tá, se você pegar a Bíblia de Mateus, Novo Testamento, um pouquinho para trás, não vira muita folha não que você passa. Tá aí entre Naum, Miqueias, né? Você vai vendo aí esses profetas menores, está aí Abacuque. Bom, quero agradecer também o que fizeram por mim, as lideranças de Avite, lembraram, né, do aniversário. Quem está ficando muito velho assim, prefere não lembrar muito não, mas eu quero agradecer o carinho, porque eu recebi muitos presentes, e aí com isso mostra o carinho de vocês, né? Hoje, inclusive, estou até com uma camisa aqui que eu ganhei, né? Também depois, quem quiser me dar um abraço e sentir o cheirinho, eu também estou com perfume, tá, gente? A pastora Elia permite, né, amor? Então tá bom. Vamos lá então para Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Olha que interessante o que a palavra de Deus nos traz aqui, versos de 1 a 3. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha oração. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não atrasará. Na Revista Almeida Corrigida, Fiel, eu quero só salientar aqui o versículo de número 2 desta leitura, que diz assim, ó: então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que se possa ler quem passa correndo. Que lembra isso, hein, gente? O odor, né? Já viram, né? Passa, quem está correndo, passa e consegue ler. E esse tipo de estratégia de propaganda se tornou tão grande, né, que hoje todo lugar que a gente vai tem outdoor aí, não tem? Foi Deus quem criou. Foi Deus quem instituiu o outdoor. Né? Não são os marqueteiros nem as estratégias de marketing. Está bem aqui, ó. Escrevo em tábuas bem grandes, para quem passa correndo possa ler. Pode sentar, queridos. Bom, o que tem isso a ver com a palavra que vamos compartilhar? Tem bastante, porque nós vamos falar exatamente aqui nessa manhã sobre o tema, uma palavrinha
revisão. E aí, quando eu estava, vamos dizer assim, pensando, ouvindo Deus, meditando acerca desta palavra, que foi a voz que eu ouvi do Senhor, prega sobre o tema revisão. Tá bom, e agora? O que quer dizer isso? Agora você vai estudar sobre isso e vai levar a palavra. A revelação, queridos, ou a iluminação de Deus para nós que ministramos a palavra, ela não traz todos os pontinhos definidos, cada versículo que você vai ler. Pelo menos comigo não é assim. Deus só me dá assim, fala isso. E aí eu tenho que ir na linha, obedecendo a visão que o Espírito Santo está direcionando. E por que revisão? Revisão porque o significado dessa palavra quer dizer ver novamente. Tem essa pegada, né, como diz o jovem, de revisitar, de ver de novo, procurar ver melhor. Mas a raiz dessa palavra, no sentido etimológico, quer dizer ir à visão sempre. É como se fosse revisitar a visão. E o que nos traz em relação a isso quando falamos de vida espiritual, quando falamos da visão de Deus, da visão espiritual, de como nós temos que cuidar da visão, isso tudo nós vamos compartilhar aqui na palavra. Mas antes de entrar, eu quero falar sobre o sentido desta expressão visão para o conceito de revisão. Nós temos nas Escrituras a questão da visão com relação a planejamento do futuro. Isso hoje é muito ministrado até no meio secular. As empresas precisam ter a sua declaração de missão e visão, os negócios, as instituições como a igreja, nós mesmos temos aqui a declaração de missão e a declaração de visão, estratégias, análise de pontos fracos e pontos fortes, nossas metas, tudo isso há num plano estratégico, e isso é muito conhecido e comum no meio corporativo. Também tem visão para a sua própria vida, no sentido de aquisição, carreira, projeto de futuro de curto, médio e longo prazo. Isso está muito em voga, os coaches falam sobre isso, os livros, até as escolas, com a preparação da carreira dos estudantes para o futuro, a pesquisa da sua melhor linha de condução para a sua vida e por aí vai. Mas, quando falamos no reino de Deus também, não é diferente. A visão com relação ao projeto de futuro, o que Deus tem para a sua vida como ação imediata, onde você estará daqui a 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos na sua vida de ministério, na sua vida em relacionamento com o Senhor, a sua família com Deus. Tudo isso é preciso mensurar, se deve fazer com oração, porque foi o que eu fiz na minha vida, que eu fiz também no meu projeto familiar. Eu e a Elida, inclusive, em oração, planejamos até quanto tempo na nossa vida nós íamos ficar casados sem ter filho, até chegar a ter um filho. Como isso iria acontecer? Pois a vida aqui precisa de planejamento. Deus, inclusive, chamou a atenção para o povo de Israel. Está escrito em Isaías, no capítulo 22, com relação à visão. Há lá uma menção ao Vale da Visão. Olha isso. O Vale da Visão era quando o povo, ou a sentinela se colocava na muralha, olhando para fora dos muros, pois Deus tinha um plano de que Israel
sob seu comando, sobre a orientação divina, seria o comandante de toda a terra. Por causa de seu pecado, Isaías capítulo 22 diz que Deus não perdeu a visão, mas ampliou a visão a tal ponto que iria levantar o seu comandante para a realização da visão. Cita lá o nome Eliaquim. Eliaquim é o próprio Senhor Jesus, o Senhor Deus da realização da visão, o Senhor dos planos, dos projetos. Quando você tiver oportunidade de fazer sua meditação em seu tempo a sós com Deus, pega Isaías capítulo 22, dá uma olhada, e quem sabe daqui uns dias também Deus vai me dar condição de ministrar um pouco mais sobre isso. Mas aqui, no nosso contexto de revisão, é o olhar para a missão que Deus nos deu para cumprir. Como estamos executando? Como estamos realizando? O texto de Abacuque fala aqui que o sentinela, ou seja, aquele que estava acima da muralha, estava olhando a visão. Ele estava em oração. E havia uma oração como que uma queixa. Como vai acontecer? Quando irá acontecer a visão? Quando irá materializar a realização espiritual do que o Senhor está dando? Aí Deus vem e dá uma orientação. O que eu vou te falar, você escreva em tábuas grandes, para que quem possa passar correndo, leia a visão. E se você continuar aqui em Abacuque capítulo 2, ele vai falar sobre a derrota do ímpio, a restauração do justo, o novo caminho de Israel, e por aí vai, uma visão própria para o seu povo. Deus continua a tratar o povo. Mas eu estive pensando aqui, olha, a visão, diz o Senhor, é para um tempo designado. É para uma época que eu declaro. E no primeiro momento que o Senhor fala para Abacuque, para o povo de Israel, é que nós devemos cuidar da nossa memória. Ele fala de lembrança. Irmãos, nós esquecemos as coisas muito fáceis e de forma muito fácil. Se perguntar a você o que foi que você comeu no almoço da sexta-feira, é possível que você não lembre. A não ser que seja aquelas rotinas, né? Você tem lá aquele cardápio escrito. Fora isso, irmão, eu mesmo não lembro o que eu comi na sexta-feira. Nem lembro se eu almocei. Como é fácil esquecermos as coisas. O que aconteceu com você no dia 28 de setembro do ano passado? Eu vejo muito isso nos depoimentos de testemunhas. Quando nós estamos num tribunal, a gente tem que sentar com a pessoa que vai testemunhar a favor da causa e narrar para ele a história novamente, relembrar. Eu trato isso como uma memória viciada. Às vezes os detalhes até se perdem. Várias foram, às vezes, por exemplo, eu não milito muito na área criminal, mas que eu tive que questionar o Ministério Público, porque o Ministério Público queria ler a denúncia para a testemunha de acusação. Eu falei, não, senhor, ele está aqui para testemunhar. O senhor não vai ler para ele, não, hein? Ah, mas não, tem que ler, porque a lei diz que deve ler o relatório, não os fatos. Senão vai ficar viciado. Você imagina, a pessoa não lembra de mais nada e vai lá e lê a denúncia conforme foi narrada. Ah, que maravilha! Então, um bom advogado de defesa precisa estar atento a essas coisas. Senão, você já perde antes de começar. Porque a testemunha está lá para trazer a lembrança dos fatos que visualizou. Se ela não lembra, então não tem o que falar. Não é? Não tem o que se revisitar. Por isso que nós precisamos tratar a nossa memória, irmãos, e cuidar da memória com muito cuidado. Tanto o cuidado físico e especialmente o espiritual. O cuidado físico, bom sono, não é? Bom sono não quer dizer nem sono de menos, nem sono de mais. É um sono necessário para você se revitalizar em suas forças.
Leitura. Quem gosta de ler aí? Levanta a mão. É, pouco, né? Você quer não ter problema com Alzheimer? Leitura. Lê muito. Não leia apenas o cabeçalho das notícias. Leia o interior. Nós estamos com esse vício agora da internet, né? As pessoas pegam e lêem só o cabeçalho. Eu estava até ouvindo e lendo alguma coisa a esse respeito, a necessidade e a responsabilidade que se tem hoje os comunicadores, especialmente os jornalistas. Não dá para fazer um cabeçalho de mensagem, de notícia ou de mensagem de qualquer jeito. Porque tem gente que só lê só aquela primeira parte ali, já sei o que aconteceu. Ou seja, ele inferiu o que estava dentro da notícia. E por isso mesmo que muitos estão sendo afetados, estão sendo controlados pelas falsas notícias, que é o inglesado fake news. Porque só lê aquilo que está no cabeçalho e quando vai ver dentro, não tem nada a ver. Você quer me deixar... Gente, isso aqui está gelado demais, hein? Me ajuda. Eu sei que vocês quiseram me abençoar com a aguinha de coco, mas está gelada. Trabalhar e me deixar irritado com notícias é quando você vai ler essas notícias de futebol. O que acaba acontecendo? Você vai lá e vê uma notícia do futebol, que aconteceu isso, fulano de tal, está sendo contratado. Você vai ver dentro, é outra coisa totalmente diferente. Que coisa, me fez perder tempo. Mas quem não lê o conteúdo que está dentro, sai produzindo mentira acerca do que foi falado. Isso, irmãos, está acontecendo em todas as áreas. Tem sido um investimento satânico, inclusive. Você só ouve a primeira frase. Você só dá atenção ao que está em negrito. Não. Nós precisamos de ser mais assertivos. Investimento em ir um pouco mais fundo. Por gentileza, desliga o ar-condicionado aqui, irmãos. Os irmãos estão sentindo frio aí. Quem está sentindo frio aí? Tá vendo? Tem umas irmãs aí que já estão até tremendo, tadinhas. Ajuda aqui, por favor, esse ar aqui do meio. Então, nós precisamos ser mais assertivos em investimento nisso. Porque estamos perdendo, irmãos. Estamos sendo envolvidos por mensagens, por falácias, por investimentos satânicos que estão nos desviando da realidade da mensagem. Além de boa leitura, boa alimentação. Não é? Boa alimentação não quer dizer comer demais, quer dizer comer bem, nutrir-se de vitaminas, daquilo que vai permear a sua memória. Não é? Alguém disse uma certa vez que café era prejudicial. Aí, poucos dias atrás, saiu uma matéria que café é bom para a memória. Então eu estou bem, irmãos, porque eu bebo café direto. Né? Principalmente no escritório, chega um cafezinho, e aí agora o pessoal lá fala, me dá um café, ele já enche uma caneca grande. Eu falo, meu Deus, não vou deixar jogar fora. Aí eu bebo a caneca inteira. E café está uma beleza, né? Você já viu como café é bom para a memória? É só você olhar o preço dele, você vai lembrar o tanto de dinheiro que você tem e a dificuldade que você está para comprar. Né? É bom para a memória também, te ajuda até nesse aspecto. Mas, tirando a brincadeira de lado, irmãos, o espiritual, se nós temos deficiência na memória, no natural, no físico, é porque também irá nos acontecer no espiritual. E Deus fala aqui a Abacuque, para tratar exatamente da memória. Escreva grande. Escreva em tábuas. E aí eu quero dar uma sugestão para você. Hoje, nós temos as tábuas, são os tablets, são as telas. Coloque na proteção de tela. Coloque na tela do seu computador, no seu tablet, a palavra de Deus. Versículos que irão revitalizar a sua memória. Existem hoje aplicativos que mudam a sua tela com versículos bíblicos, com alguma menção para o dia. Eu tenho um no meu computador que vai, todo dia eu chego lá, tem um versículo novo. Até para me lembrar
que o meu trabalho é mais espiritual do que natural. Que quando nós estamos em nossa atividade, irmão, nós precisamos lembrar que nós estamos ali somente de passagem, mas o que nós somos da verdade, nós somos agentes do mundo espiritual, do reino de Deus, aqui na terra. Nós não podemos esquecer disso. Nós somos os promovedores da missão da salvação, e estamos numa estratégia. Nós acabamos de cantar aqui, eu sou peregrino, eu estou de passagem, eu não sou daqui. E nós precisamos lembrar isso na nossa caminhada diária, todo o tempo. Não esquecer que o Senhor nos chamou para a missão. E a forma de trabalhar a nossa memória, a nossa lembrança, é nutrir a visão. A nutrição é importantíssima em todas as áreas de nossa vida. Eu acabei de falar aqui da boa alimentação, mas nós temos que nutrir também, nos nutrir de conhecimento, nos nutrir de boas relações, nos nutrir de bom companheirismo e principalmente nos nutrir da presença do Espírito Santo em nossa vida. Então, para a revisão, a pergunta que me veio é: como promover a nutrição da visão espiritual hoje? E aí, a primeira palavrinha que me veio foi busca. A palavra de Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Mas o Senhor me levou, o Espírito Santo me levou a me lembrar de uma passagem importantíssima no livro dos Reis, no segundo livro dos Reis, o capítulo 6. E eu quero traduzir aqui para vocês especificamente o versículo 17, segundo Reis 6, 17. Diz assim: e Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz e olhou e viu nas colinas, elas estavam cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então nós precisamos buscar o Senhor. E a primeira estratégia de busca ao Senhor é oração. Eliseu orou para promover a visão. Se nós estamos falando de revisão, primeiro nós precisamos ter visão. E as coisas de Deus, quando tratamos do espiritual, elas, vez ou outra, estão obscuras, ou obscuradas, veladas, por um pano espiritual que impede que venhamos a ver a ação de Deus. Eu quero dizer para você que você não está só. Você não está só. Diga: eu não estou só. Então cuidado com isso, porque tem gente que acha que é só, está na solidão. Não. Ninguém aqui vive sozinho. Ou você está acompanhado do Todo-Poderoso Senhor, e o Salmo 91 diz respeito a você, porque Ele dará ordem aos seus anjos a te guardar em todos os caminhos, e te tomarão pela mão, para que você não tropece com o pé em nenhuma pedra. Essa é a boa, ou o bom entendimento acerca de não estar só. Eu me lembro uma vez, que eu ainda era jovem pastor, e eu estava na igreja, e de repente alguém chegou com um comunicado, e o comunicado não era nada bom. Ó, pastor, é o seguinte, nós estamos procurando o senhor aqui, porque tem uma pessoa que está endemoniada em tal lugar. Que maravilha, hein? Pensou? Chegar até você, e as pessoas lá, todo mundo correu da casa. Eu falei: mas não tem ninguém lá para orar? Por que você não foi lá e expulsou? Ah, eu não tenho condição de fazer isso não. Né? E o medo de o diabo falar o pecado? Né? Então preciso que o senhor vá lá. Aí eu falei: Senhor amado, aonde é isso? Ah, vem comigo. Eu fui seguindo a pessoa, e eu tive uma visão. Sabe, aquele sentimento, porque os sentidos, queridos, da nossa vida, eles são os 5 sentidos naturais, não é? Visão, olfato, paladar, o tato, não é? Vocês conhecem aí os da visão. Mas tem um sexto,
que as mulheres dizem que tem, né? Dizem que as mulheres têm o sexto sentido, mas é um sentido espiritual. Eu já estudei sobre isso, chama premonição. A premonição é quando você tem um sentimento espiritual, um toque espiritual, ou para visualizar o futuro, ou averiguar a realidade espiritual que ocorre naquele momento. E eu estava andando, e eu disse assim, já que eu vou enfrentar demônios, eu não sei quantos são. Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, então eu não vou na beirada da rua. Eu tive esse sentimento em mim. Eu vou no meio da rua. E fui andando no meio da rua, como fosse marchando para a guerra. E aí eu senti, irmãos, e vi espiritualmente um batalhão de homens muito mais altos do que eu, com elmos e lanças. E eu fui ouvindo aquilo, não tive coragem de virar para o lado, de tão atemorizado que eu fiquei. Mas eu vi com o canto da visão, aquele batalhão passando do meu lado. Eu me arrepio até hoje quando falo sobre isso. E eles foram passando e tomaram a minha frente. E quando eu continuei andando, desapareceu. Mas quando eu cheguei no lugar, eu só vi o grito da pessoa endemoniada lá de dentro. Não vem aqui. O que você veio fazer aqui? Não caia na ideia de que era eu. E nem eu mesmo naquela hora percebi que era eu. Falei, o Senhor chegou primeiro. Eu nem cheguei lá, ainda já está gritando. E quando eu cheguei lá, a pessoa já estava esfalecida no chão e o demônio já havia saído dela. Meu querido, entenda uma coisa. Quando você está com o Senhor e busca o Senhor, Ele vai na frente. Mas se não tivermos na lembrança o cuidado de Deus conosco, o trato da nossa visão espiritual, nós perdemos o foco e achamos que vamos resolver as coisas com a força do braço, com a capacidade, com a condição, com os recursos, com as estratégias humanas. Mas, mais uma vez repito, eu e você, nós não somos daqui. Por isso que nós precisamos revisionar, nós precisamos revisitar a visão. E Eliseu orou para aquele que estava com ele, abrindo a visão, diga, Senhor, abra os olhos para que ele veja. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Se perdemos essa ideia, queridos, se não investirmos na revisão, nós ficamos frágeis, agindo como que o que Deus não nos mandou fazer. Deus não mandou você agir sozinho. Mas tem gente que acha que está sozinho. Se você não está com o Senhor, queridos, você vai estar com o diabo. Não tem saída. Não abandone Deus. Uma certa feita eu estava falando para um casal que estava se separando, e Deus me deu uma autoridade tão grande para falar com a mulher e com o homem, porque ele estava saindo de casa, numa discussão lá. Pode ficar tranquilo que não é ninguém aqui dessa igreja, não, irmãos, esse acontecimento. É que eu já fui pastor em outro lugar. E eu estava ministrando a eles. E Deus me deu uma autoridade, falando assim, olha, se você sair da sua casa, se sair da sua cama, o diabo vai deitar com a sua esposa. E ele tomou aquele susto. E é a realidade, irmãos. Quando nós abrimos uma brecha, quando nós damos ocasião, o diabo não respeita, ele não olha a ocasião, ele aproveita a oportunidade. Ele é senhor do aproveitamento de oportunidades. Basta você dar ocasião a ele. Ele vai entrar com o dedo sujo, vai permear a sua casa, vai permear os seus negócios, vai permear a sua família.
É desse jeito que acontece, inclusive a sua saúde, sua carreira. É o que mais nós sonhamos aqui nessa terra, queridos, é sermos pessoas de sucesso. Sim ou não? Tenho certeza disso. Você estuda, trabalha para realizar seus sonhos pessoais, mas se você der brecha, o diabo vai destruir. A brecha mais simples que nós damos e que comumente não consideramos é você ser infiel a Deus, naquilo que você prometeu a Ele, ser fiel a Ele, no básico, nos dízimos e nas ofertas. É só você abrir a oportunidade que você vai ver onde você vai parar. Sonhos não são realizados, esvai-se das suas mãos. É como a palavra de Deus fala que é como receber salário em bolso ou saco furado. Coloca e esvazia, você não vê onde foi. Mas se você não revisitar a visão, se você não se nutrir da palavra de Deus, você vai acreditar que não é por aí, que são nos investimentos naturais, que é na poupança, que é no cuidado, que é no trabalhar mais. Você pode até ter alguma coisa boa por um certo tempo, mas isso não vai permanecer para sempre. Você sempre vai ter ali uma fraqueza, e o diabo vai trabalhar nisso. Não vai ter um casamento feliz, não vai ter uma família sólida, não vai ter negócios sólidos, não vai ter boa saúde, uma mente duvidosa e permeada de dor. É o que o diabo faz. Mas é na oração que nós consertamos as coisas. O apóstolo Pedro também, orando, passou por um tempo, porque ele estava imbuído na obra de Deus, mas a visão dele estava distorcida. Foi preciso revisionar a missão. Vamos para Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, dos versos 9 a 16. Veja você como que é importante a oração no quesito promover a nutrição da visão espiritual. Atos 10, de 9 a 16. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levanta-se, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Deus estava trabalhando a visão de Pedro. Revisionar. Deus estava trabalhando a ampliar a visão. Revisão da missão. Até então Pedro achava que era para pregar somente para os de casa, só para os israelitas. Era para cuidar somente daqueles que estavam ao seu redor. Era para cuidar só da família de sangue dele. Abra a visão. Deus não chamou você apenas para cuidar da sua esposa, dos seus filhos, do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais. Deus te chamou para pregar o evangelho em toda a terra, a todos quanto enviar para o seu relacionamento. Revisionar. Tem gente limitando a visão nisso. Mas enquanto Pedro estava orando, estava vindo até ele Cornélio e todos os gregos que queriam ver e receber dele um tratamento. Olha, amados, Deus tem algo maior para realizar por você e por meio de sua vida. Não é só naquele grupinho de comunhão que você já estabeleceu como seu Geavite e nem mais quer receber mais alguém. Está tão bom a gente aqui. É a visão equivocada. Olha a oportunidade que Deus deu para Pedro, Tiago e João. Eles subiram no monte com Jesus. Que maravilha é isso! Estarem no monte com Jesus. E de repente se transfigurou a visão em seus olhos e eles viram o espiritual profundo, apocalíptico.
e viram o Senhor Jesus como João viu na sua visão lá no Apocalipse. Os seus olhos como chama de fogo, seus cabelos como cacho de palmeiras, o seu tronco como mármore, estava reluzente. E ao lado dele apareceu Moisés e Elias, os profetas que representavam a palavra, a lei. Moisés e os profetas, o maior de todos, conhecido por eles como Elias, ou seja, a palavra revelada. Mas olha a visão dos três, que maravilha! É tão bom a gente ficar aqui. Vamos criar aqui 3 tendas. Ó a cabeça. Visão pequenininha. Uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. E nós vamos ficar aqui contemplando. Até deles esqueceram que eles também precisavam de tenda. Irmãos, a visão equivocada, me perdoe a palavra, nos torna idiotas. Incapazes de perceber a realidade espiritual. Mas o Senhor Jesus tirou aquilo da frente deles e falou: ô seus bocoiós, estou parafraseando, tá? Não é aqui o lugar. Nós temos que descer e pregar o evangelho e levar a visão para todas as pessoas. Tem tanta gente desse jeito, queridos, só olhando para si e para dentro, só olhando para os seus relacionamentos, cuidando daqueles que estão pertinho. É tão bom a gente estar nessa comunhão. Ai, que Jevite bonitinho, eu, você e tal. Jesus vai voltar, vai buscar a gente. Ô, idiotice. Se chegarmos diante do Senhor, sem revisionar, sem ampliar a visão, olhar melhor a nossa missão, nós vamos ser tomados como insolentes, como negligentes, e não iremos apresentar ao Senhor aqueles que temos que salvar. Apartai-vos de mim, malditos, porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu e não me vestiste, enfermo e na prisão não me visitaste. Sabe o que é, queridos? Nós estamos vendo a miséria dos de fora, estamos vendo as pessoas morrendo sem Deus, mas não estamos tendo misericórdia e nem investindo o que é necessário, a vida neles, porque quando investimos a nossa vida neles, Deus investe a vida dele em nossa vida. Quando multiplicamos a nossa vida, gastamos em prol daqueles que são necessitados, Deus multiplica a vida dele em nossa vida. Quando investimos o nosso dinheiro na multiplicação da missão aqui na terra, Deus dá o que ele tem, e dele é o ouro, dele é a prata, diz o Senhor dos Exércitos. Quando nós investimos o nosso conhecimento, quando nós investimos a nossa carreira nas pessoas que ele nos mandou cuidar, ele vai abrir as portas, você vai passar em concursos, sua empresa vai prosperar, a sua vida será outra, mas a sua visão precisa ser revisionada. Você precisa revisitar isso. E quando Pedro revisitou isso, Deus abriu um leque ministerial para ele que ele nunca esperava. E o seu ministério se propagou para o mundo inteiro. Qual é o nosso problema em relação a isso? Nós temos alguns problemas de limitação. O maior deles, que eles chamam obediência. Nós estamos muito focados e estagnados naquilo que nós já ouvimos. E hoje, então, é tão fácil, é tão simples. É tão melhor, talvez, para mantença da visão da forma como você está sem revisionar. É mudar de igreja. É o que mais acontece. Quando a palavra está tocando, quando a mensagem está tocando, quando o discipulado aperta, não gostei do que o pastor pregou, não gosto da visão da igreja, irmãos, fica à vontade. Vai aí para qualquer igreja que você quiser, mas tenha certeza de uma coisa, o Espírito Santo está falando a mesma coisa em todos os lugares. Eu acompanho a vida dos meus colegas pastores e Deus está pregando, nós estamos no último tempo. Não ache você que vai durar muito mais. É revisionar. Olhe para como você está conduzindo. Porque se você está conduzindo, é porque está mal. A hora é deixar o Espírito Santo conduzir a sua vida. Quando conduzimos, nós vamos para a nossa visão. Mas quando Deus conduz, Ele leva você às águas multiplicadoras, às águas de tratamento, às águas de cura. E é isso que Ele quer para a nossa vida. Olha aí, Atos capítulo 9, versos 10 a 12. Eu acho essa passagem fantástica e pouca gente a conhece. Em Damasco, havia um discípulo, repita comigo, discípulo.
chamado Ananias. Quem já ouviu falar em Ananias? Pouca gente. Mas você vai ouvir agora. Havia um discípulo chamado Ananias. Assim como você, ninguém tinha ouvido falar nele até então. E o Senhor chamou numa visão. Ananias. E eu acho fantástico de Ananias que ele diz: eis-me aqui, Senhor. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas na rua chamada Direita e pergunta por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Tudo sobre visão. A visão de Deus para Ananias. Ananias chamado para tratar a visão de um homem que não tinha visão, nem espiritual e naquele momento também muito menos física. Estava cego, mas Deus queria tratar a visão. Para que Saulo se tornasse Paulo, foi necessário que ele tivesse uma queda enorme de fazer as coisas segundo o que ele achava que era certo, para fazer ouvindo Deus por meio da oração. Sabe, amados, nós precisamos ir para a obediência. Será que vai ser necessário que Deus permita que você tropece de uma forma tão grande que bata com o nariz no chão para ir buscar dele a salvação? Porque foi o que aconteceu com Paulo, até então Saulo. Estava a caminho de Damasco, um clarão enorme apareceu e ele caiu. Não tinha força sobre suas pernas. Ele clamou: Senhor, quem és tu? Ele disse: eu sou Jesus, Saulo, a quem tu persegues. Dura coisa foi você se levantar contra os meus guerreiros. Coitado de Saulo. Naquele momento ele percebeu: eu vou morrer. Mas Deus falou assim: eu tive misericórdia de você. Mas vai e entra na cidade. Ele achou que ia ficar cego para sempre. A visão, queridos, para quem não está acostumado, ela é tão poderosa, ela é tão grandiosa, ela é tão maravilhosa, que ela ofusca a visão carnal. A visão, ela é capaz de mudar totalmente a sua vida. E foi o que aconteceu com Saulo, até o nome dele foi mudado. Mas Ananias, coitado, era um discípulo, como eu e você, amedrontado, irmãos. Obedecer é muito difícil. A primeira coisa que nós colocamos na frente na hora de obedecer é a preservação da nossa vida. E isso é muito ruim. Isso não é o que Deus nos mandou fazer. Aquele que tentar salvar a sua vida vai perdê-la. Mas aquele que a perder por amor de mim, a salvará. É o inverso. Nós queremos preservar as coisas que nós achamos que são importantes. Preservar o nosso tempo com aqueles que nós achamos, preservar a nossa comodidade, preservar a nossa forma de viver. Deus não chamou você para preservar nada, Ele chamou você para entregar tudo a Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Mas tem muita gente tentando preservar o que Deus não mandou preservar. Estamos preservando e por isso mesmo não estamos cumprindo a missão. Estamos longe da visão, não conseguimos revisionar. E foi o que aconteceu com Ananias. Mas Senhor, olha o que Deus falou com ele: vai lá, tem um homem de Tarso chamado Saulo. Ele falou: eu já conheço esse camarada aí desse. Esse aí não é aquele que tem ordem para matar todo mundo aqui? Eu? Olha ele, vou preservar a minha vida. Mas o Senhor falou para ele: vai, porque ele é muito precioso para mim. Saiba de uma coisa, meu irmão, minha irmã, olha aqui para mim em nome de Jesus. Eu me choquei com isso, porque Deus falou para Ananias assim, ó: ele é para mim mais importante do que você. Ele é para mim mais importante do que você. Se é para você morrer, o seu trabalho é ir lá e morre, porque ele é importante para mim. Parou para pensar nisso? Às vezes nós achamos que somos a cocada preta, ou a melhor de todo, o suprassumo da terra. Nós somos o cravo do arroz doce. Eu nem gosto de arroz doce.
Nós somos a cereja do bolo. Irmãos, quem quiçá para Deus você seja a tábua que o bolo fica em cima. Não ache você que você é importante demais, porque o mais importante já foi a cruz por sua vida. Se nós não entendemos isso, nós vamos ficar preservando o que Deus não mandou preservar. É a hora de você entregar a sua vida ao Senhor, profundamente e totalmente a Ele. E Ananias entendeu, se Ele é mais importante do que eu, é melhor eu ir, né? Porque a palavra de Deus nos alerta que é melhor obedecer do que sacrificar, amados. Se Deus foi capaz, presta atenção nisso aqui, nesse entendimento. Se Deus foi capaz de jogar no chão, tornar cego aquele que Ele falou para Ananias, que era mais importante do que ele, o que Deus estava disposto a fazer com Ananias? Por desobediência. Opa, é melhor eu obedecer? Aquele que era um incógnita, aquele que não era conhecido, que nem você aqui hoje, nem estando na Escritura, havia ouvido falar, se entrou para o anal daqueles que são, nos anais daqueles que são importantes. Anais quer dizer as listagens eternas. Entrou para a lista dos heróis da fé de Hebreus 11. Ele nem era lembrado, nem era mencionado. Esquecido numa cidadezinha. Deus o chamou para promover a multiplicação do discipulado, porque ele foi cuidar de Paulo, até então Saulo. Pensa você nisso. Deus tem projetos para a sua vida inimagináveis, se você não acha que não é nada. Aquilo até que mesmo que Deus diz que não é importante, é muito importante, queridos, porque para Deus, tudo é grandioso demais. Repita comigo, o meu Deus é muito maior do que eu posso imaginar. Se Ele é muito maior do que você possa imaginar, Ele tem coisa inimaginável a seu respeito. Mas a palavra de Deus nos diz em Provérbios 29, 18, onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece a palavra, quem obedece a lei. Repita comigo assim: se eu obedecer, eu serei mais feliz. Aleluia. O próprio Saulo, agora Paulo, já findando a carreira, quando estava preso, depois de cumprir todo o objetivo, toda a visão, levar à frente tudo que ele ouviu de Deus, a obediência, o que ele aprendeu no discipulado com os apóstolos, o que ele vivenciou, frente ao rei, para prestar depoimento, porque bem próximo à frente ele foi levado preso a Roma e depois foi decapitado por amor à palavra de Deus, por não voltar atrás. Diante do rei Agripa, em Atos 26, 19, ele declarou: assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Olha que lindo isso, irmãos. Você chegar no cumprimento da visão, passando pelo processo de revisionamento, que foi o que aconteceu com Saulo. Ele tinha uma visão, Deus apagou a visão, deu-lhe uma nova visão pela oração de Ananias, e ele revisionou. A visão ampliou, as coisas se tornaram maiores e melhores, e com o apóstolo Paulo, nós temos a teologia praticamente completa do Novo Testamento. Mas ele disse: não fui desobediente à visão espiritual. Deus tem falado conosco. Deus tem tratado a nossa vida constantemente. Não tem, na época da igreja, ouça isso, não há na época da igreja tanta informação, tanta facilidade de nutrição espiritual, tanto acesso às escrituras e aos ensinos divinos como agora. Nós somos o povo mais privilegiado do tempo da história da igreja. Você tem internet,
você tem vídeo, você tem oportunidade na palma da sua mão para ter a visão, a palavra de Deus 100% do seu dia. Mas o quanto você está usando disso? Ou o quanto você está perdendo com coisa que não deve ou que não precisa, que não vai te trazer nutrição? Em Lucas capítulo 18, dos versos 35 a 43, se narra a história de um mendigo. Um mendigo que, ao ser informado que Jesus estava próximo, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas uma coisa interessante, esse mendigo era cego. Ele só sentiu o barulho da multidão, ele só ouviu pela audição, um dos sentidos, de que estava vendo alguma coisa diferente por ali. E ouviu falar: é Jesus, o Nazareno. Ele é o Filho de Deus, e ele está curando. E ele começou a gritar. As pessoas chegaram a ele e falaram: cala a boca, você está prejudicando a caminhada do mestre. Se afaste. Quanto mais falavam com ele, mais a sua visão espiritual aumentava. É minha chance. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O clamor, ou seja, a sua voz, chegou a tal altura que o próprio Jesus parou e disse: tragam-me esse gritador. O nome dele era Bartimeu. Levaram-no, e Jesus então curou a visão dele depois de fazer a seguinte pergunta: o que você quer que eu te faça? Ele: Senhor, que eu volte a ver. E Jesus só colocou as mãos sobre ele, e ele voltou a ver, e ele disse: a tua fé te curou. Nesta manhã, chegou a hora de você clamar ao Senhor. Senhor, eu quero voltar a ver. Eu não quero viver essa mesmice espiritual. Eu não quero viver essa de domingo a domingo, de vez em quando não tem outra atividade, eu estar no templo. Eu não quero essa, Senhor, de vez outra ir para o Giavite, mas não ter na semana tentado levar ninguém daqueles que eu sei que precisam tanto do Senhor e da visão espiritual. Passar o dia inteiro sem comunicar o Senhor Jesus às pessoas que militam comigo na minha área de trabalho. Pessoas que, em muitas vezes, deixam claro para você o sofrimento que estão passando. Mas se você não revisionar, você também vai estar caído na solidão, ou achando que está na solidão. Mas lembrar que o Senhor não te abandona, ou se você abandonar o Senhor, você não está sozinho. É hora de ampliar a visão. Deus não chamou você para cuidar de uns poucos, mas Ele chamou você para tratar de multidões. Ele não te chamou para tratar somente daqueles que Ele gerou de seu ventre, mas também daqueles que você gerará espiritualmente. Então, vamos revisionar. Vamos olhar de novo e revisitar a palavra novamente. Pois a palavra de Deus nos chama a atenção. Eis que estou com vocês todos os dias. Portanto, vocês vão. Façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa missão. Nós precisamos revisionar. Tem gente bem próximo que está morrendo sem Deus. Tem gente bem próximo que está vivendo sem o Senhor. Tem gente bem próximo que está morrendo aos poucos, porque você não levou a ele a vida eterna. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus, e deixar o Espírito Santo tratar para revisionarmos a nossa caminhada. Curve sua cabeça e feche seus olhos, por gentileza.